perfeito sabe o que faz. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 24. Quero ministrar essa palavra ao teu coração nessa noite. Um episódio que poucas vezes ele é mencionado em um culto. Sabemos porque lemos, ou alguma vez talvez você ouviu, mas eu quero trazer nessa noite uma palavra revelada para a tua vida. Lucas, capítulo de número 24, o contexto é: Jesus havia acabado de ressuscitar. Alguns discípulos voltaram atrás, voltaram para suas velhas atividades, a sua vida antiga, porque todo um sonho de um projeto talvez foi por água abaixo. Começa o texto falando no capítulo 24 de dois discípulos que voltaram para suas vidas, voltaram para suas casas, as suas cidades. No caminho de Emaús, Jesus foi ao encontro deles. E quando Jesus se revela a eles, Jesus desapareceu diante dos olhos deles e eles voltaram ao cenáculo onde que estavam ali reunidos os apóstolos. E estando ali, Jesus aparece no meio deles, ouvindo todas aquelas notícias. Maria, Marta, Maria Madalena foram até o sepulcro para preparar algumas coisas que eram de costume, flores e perfumes. E chegaram lá, viram a tumba, a pedra removida. E o corpo de Jesus não estava lá. Elas voltaram, anunciaram a Pedro e a João. E João e Pedro correram até aquele lugar e não encontraram o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar e Jesus de repente apareceu no meio deles. Eu quero ler a partir do versículo de número 36, que fala assim: E falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos, os apóstolos ali, eles estavam num misto de frustração, mas de ansiedade, de expectativa. Será que é? Será que não é? E o detalhe é que Jesus por várias vezes anuncia que ele haveria de morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. 3 dias antes, Jesus estava sentado à mesa com os discípulos e ele anunciou naquela noite: olha, vou ser entregue, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus anunciou isso. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. Fala para o teu irmão: você entende a palavra de Deus? O entendimento muitas vezes pode te enganar acerca do que verdadeiramente a palavra de Deus quer dizer. Olha o que o salmista diz. Davi declara que ele não pode confiar no seu coração, ou seja, não confiar nos seus pensamentos, na sua intuição, porque pode ser enganoso. Ele diz: porque o coração do homem é enganoso. Então ele, no Salmo 119, ele diz: eu prefiro guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar, para não desviar dos meus caminhos. Porque eu posso olhar uma coisa e ter um entendimento, você olhar outra coisa e ter outro entendimento. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser de interpretação própria. Porque poderemos pegar a palavra de Deus e adaptar para a minha realidade, para a sua realidade, para fazer com que você se agrade daquilo que está acontecendo num culto, por exemplo. Isso muitas vezes influencia até no momento ao qual você vai ofertar a Deus, porque normalmente nós aqui ministramos a palavra e após a ministração da palavra e da oração, nós damos a liberdade para os irmãos no momento de gratidão. Se a palavra foi boa, você levanta com alegria, sim ou não? Se você tem, se você trouxe, você vem e traz com alegria. Mas se a palavra não foi boa, se a palavra não foi aquilo que você gostaria de ter ouvido, você já levanta com o seu coração apertado, ou talvez nem levante. A interpretação, o entendimento que nós temos das coisas que acontecem ao nosso derredor e aqui dentro podem trazer confusão. E era isso que estava acontecendo com os discípulos.
Eles estavam falando de todas estas coisas, de tudo que havia acontecido nos últimos 3 dias, desde o momento em que Jesus sentou com eles para celebrar a Páscoa, até o momento ao qual Jesus, supostamente, segundo aquelas 3 mulheres, estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado, e eles ainda não estavam entendendo. Por isso que muitas vezes eu olho para um irmão, para uma irmã, ou qual muitas pessoas que atendemos, e elas dizem assim: pastor, parece que as coisas não vão, parece que não funciona, parece que não está acontecendo. E a primeira pergunta que a gente faz é: o que você está fazendo por você mesmo? Porque muitas pessoas não entendem que elas precisam carregar a sua própria cruz. A palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, Jesus estava dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, você pode seguir o Senhor, você pode se encontrar com Deus. Significa que a igreja, um lugar como este, pastores, a palavra de Deus, ministradores, eles estão à sua disposição para te ajudar a carregar a tua cruz. Eles não vão carregar a tua cruz. Eu jamais farei isso, porque eu vou estar fazendo na tua vida aquilo que eu não fui chamado para fazer. Fala para o teu irmão: a tua cruz é tua. Mas eu quero te ajudar. Fala para ele agora, orando pela tua vida. Não é fácil, pastor. Tem gente que no meio do caminho acha que a cruz é pesada, vai picando, vai tirando os toquinhos dali para tentar aliviar. Olha só, a cruz ela não é pesada. O que é pesado, o que diz a palavra do Senhor, é o fardo e o jugo. Esse sim é pesado. Esse sim traz dor, traz cansaço. Estando eles falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. No meio da confusão, no meio do caos, do problema, Jesus aparece e diz: tenha paz, te acalma, para um pouquinho. Versículo 37, ele diz: e eles, espantados, se atemorizaram, pensaram estar vendo um fantasma. Se Jesus aparecer para você, se você vir um anjo, qual será a tua reação? Se no momento em que você está orando, uma voz, a voz de Deus fala audível com você, qual que será a tua reação? Dificilmente identificamos a voz do Senhor. Você sabe por quê? Há muitas vozes, diz a palavra de Deus, no mundo, mas uma só é a voz de Deus. Não é a voz do homem, não é a voz do coração do homem, da doutrina de homens, não é a voz de demônios que muitas vezes lançam pensamentos sobre você. Uma só é a do Senhor. E esse texto está correto, porém, dificilmente identificamos quando é que Deus está falando, porque ouvimos e damos ouvidos para muitas vozes na nossa vida. Porque quando Deus falar contigo audivelmente, você vai crer e vai acreditar que realmente só pode ser Deus. Sim ou não? A primeira vez que eu ouvi Deus falando, eu acho uma coisa interessante. A Bíblia diz que a voz do Senhor, ela é como o som de muitas águas. Você já foi numa cachoeira? Você tentou conversar com alguém perto de uma cachoeira, barulho de cascata, né? Eu pensava que quando Deus fosse falar comigo a primeira vez, eu iria ouvir dessa maneira, embora muitas pessoas tenham testemunhado acerca disso. A primeira vez que Deus falou comigo, parecia a minha própria voz falando comigo. E eu me confundi com o meu próprio eu. Eu falei: é o Senhor? Ou sou eu mesmo? E aqui está um grande perigo. Está um grande perigo. Porque os discípulos, eles passaram 3 anos e 10 dias se preparando, sendo preparados por Jesus. Embora Jesus havia se preparado 30 anos para exercer seu ministério. E um ministério curto, de 3 anos apenas. E os discípulos com 3 anos e 10 dias, me pergunta por que 10 dias, pastor?
Porque durante 3 anos ao qual eles andaram com Jesus, Jesus ainda ordenou a partir desse momento que eles ficassem mais 10 dias num lugar para que eles fossem revestidos de glória e de poder e de unção. Olha o que diz aqui. Ele, porém, disse: por que estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olhe para as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne e nem ossos, como verdes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos, os seus pés. E ainda não acreditando eles por causa da alegria, a euforia, sabe aquele momento onde que você alcançou e conquistou algo tão grande, um sonho tão desejado? Às vezes você fica sem reação, né? A palavra de Deus diz que quando Deus libertou o povo que estava cativo na Babilônia, eles disseram assim, eles cantaram assim, dizendo: nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheram de cânticos. Não há palavra que possa descrever, apenas alegria, sorriso, euforia. E mesmo assim eles estavam num misto disso, com espanto, com medo e com incredulidade ainda. E olha o que Jesus fez. Além deles terem apalpado, Jesus pediu para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos deram para Jesus um pedaço de peixe, e Jesus começou a comer. Quem está falando isso aqui é um médico. Lucas, o apóstolo, é um médico. Ele talvez deveria ser o primeiro a testificar, talvez botar a mãozinha lá no pulso, né, para ver se Jesus realmente estava vivo, ou tocar, como Tomé fez. Tomé, ele foi ousado, mas também ao mesmo tempo foi incrédulo. Porque enquanto que ele estava incrédulo, ele foi ousado. Não, eu quero tocar mesmo para ver se é Jesus que está aqui. Mas quem está descrevendo aqui é um médico que viu Jesus morrendo, mas agora estava ali, clinicamente comprovado, ossos, carne, e estava comendo, não só falando, mas estava ali comendo. Versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhe os pés e as mãos, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirado, perguntou Jesus: tendes alguma coisa para comer? E eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele o comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus senta mais uma vez, talvez foi o último discipulado aqui, e Jesus fala para todos eles abertamente, dizendo: eu já não havia falado antes para vocês, que haveria de se cumprir sobre mim tudo que estava escrito ao meu respeito acerca do Messias, quando começou a palavra lá acerca de Moisés. Que Moisés é esse? Que palavra é essa? Lá desde Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ele pegou os profetas maiores e os menores, pegaram o livro de Salmo, ele pegou todo o Antigo Testamento e fez talvez o maior discipulado que poderia ter. Ele falou tudo a respeito do que ele viveu e cumpriu segundo a palavra e as profecias. Mas eu quero que você preste bem atenção para o versículo 42. A maior pregação de Jesus fez com que naquele momento o entendimento de cada um deles fosse aberto, fosse desvendado. Eles, olha só, versículo 42, então lhes abriu o entendimento para que compreendesse a Escritura.
Muitas vezes, quantas vezes talvez você leu a Bíblia, não conseguiu entender? Quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Parece ser um livro muito difícil de entender, sim ou não? Só parece. Se você pega um livro de Apocalipse e fala de coisas do fim, você vê João indo para o início, voltando para o meio, vai para o fim, vai e volta, tem um tempo aqui e outro ali. São as cartas proféticas para as igrejas que foram tempos contemporâneos daquela época, mas se aplicam para os nossos dias. Mas Jesus abriu-lhes o entendimento. Sabe o que está faltando talvez para a tua vida? Assim, aquilo que faltava na vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um conhecedor profundo da Bíblia e da palavra de Deus. Porém, não entendia que Jesus era o Messias. Não entendia que aquele ao qual os judeus deram ordem, crucificam, e que Roma executou aquela ordem. Ele não entendia. Ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, caçando e matando os crentes. Mas preste bem atenção, quando Deus abrir o teu entendimento, você nunca mais vai ser o mesmo. E foi um processo na vida de cada discípulo, de cada apóstolo aqui. Quando lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras, disse ele: eis que está escrito que o Cristo padeceria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E o seu nome será pregado, e pregar-se-á o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Porque vós foram as minhas testemunhas, e eu envio sobre vós a promessa do Pai. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste bem atenção, então tem duas coisas aqui que faz toda a diferença na vida do crente: entendimento e poder. Sabedoria, não humana, não aquilo porque a ciência me ensina como ler, não. A sabedoria que vem do alto, aquela que liberta, aquela que abre os meus olhos. Paulo, ele estava cegamente achando que estava fazendo a vontade de Deus, matando o crente. E a Bíblia diz que quando ele se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, ele foi revestido de uma glória, apareceu uma luz tão forte, e as pessoas que estavam com ele viram e ouviram uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou naquele exato momento cego, significando e simbolizando qual era a realidade daquele homem que andava para todos os lugares, fazendo tudo de qualquer jeito, da maneira dele, cegamente. Ele ficou assim durante 3 dias. Só que nesses 3 dias, onde que ele ficou cegado para a sua vontade, para os seus desejos, suas emoções, o próprio Jesus estava falando com ele. Fala para o teu irmão: você precisa ouvir a voz de Deus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando ouvimos a voz do Senhor, faz toda a diferença. Evitamos problemas, evitamos dores, evitamos colher coisas ruins. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, damos ouvido para a razão, para a voz do nosso coração. Ouvimos pessoas que não te levam para mais perto de Deus. Ouvimos, talvez, por mais que seja pela boa vontade, né? Ontem foi o aniversário da minha sobrinha. Nós comemoramos em família. E ali eu falei algo para ela que o Senhor me inspirou a falar aquilo, eu nem sei porquê. Mas eu disse para ela assim, que não adianta as pessoas só desejarem o bem para você nesse dia. Você vai na casa de alguém, no aniversário de alguém, você deseja feliz aniversário.
Eu falei, não adianta só desejar coisas boas pelas pessoas se você não faz nada por elas. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é quando você faz alguma coisa. Não só o que você fala, mas o que você faz por ela. E preste bem atenção, toda a diferença na vida, no ministério desses discípulos, desses apóstolos, que estavam agora ali se preparando para começar o seu ministério, fez toda a diferença quando eles ouviram, entenderam o que Jesus tinha para cada um deles. E Jesus, ele pega e declara, olha, fica aqui em Jerusalém, até que você seja revestido de poder, até que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe, preste bem atenção no que eu quero dizer uma coisa para você. Existe um lugar em Deus, que quando você entra naquele lugar, quanto mais tempo você fica lá, mais cheio da glória, do poder, da unção do Senhor estará sobre a tua vida. E isso é que faz a diferença no dia a dia. Não é só palavra, mas é vida. Isso fez toda a diferença na vida dos apóstolos. Abra comigo Romanos capítulo 12. Ficar num lugar e esperar não é fácil. Quantas pessoas aqui, quantos de vocês já tiveram que ficar numa parada de ônibus, aguardando aquele ônibus que nunca vem? Quando eu era mais novo, eu fiquei uma vez aqui no trevo da Tela Sul esperando um ônibus. Eu estava trabalhando ali por perto e num dia eu e um colega saindo do trabalho, exatamente onde que o ônibus parava para nos pegar, ônibus de linha normal, exatamente onde o ônibus parava, a viatura da Polícia Rodoviária Federal parou ali para fazer blitz. Pensamos, nós vamos ficar um pouquinho antes da blitz ou depois? Ficamos antes, para a gente poder pegar o nosso ônibus. Nós chegávamos 15, 20 minutos antes do ônibus passar ali naquele lugar. Mas quando o nosso ônibus veio, o policial mandou o ônibus seguir adiante. Fiquei brabo, eu falei, cara, como é que a gente vai embora? Eu falei para o meu amigo. E o que a gente fez? Nós fomos para o outro lado, passamos pela blitz, fomos para depois, para que o ônibus pudesse parar depois. E ficamos mais ou menos 40 minutos, veio o próximo ônibus, quando o ônibus parou, o policial deu um apito lá, e falou para o motorista seguiu a viagem e deixou a gente para trás. Meu amigo ficou indignado, começou a reclamar. Sabe aquela pessoa, sabe quando você chuta o dedinho do pé aqui, assim, ó? Você fala assim, aleluia, glória a Deus. É bem assim, né? Vamos acreditar. Aquele homem ficou louco, furioso, e começou a xingar aqueles policiais. Quando ele começou a xingar aqueles homens, eu peguei simplesmente, botei minha mão para trás e fiquei bem quieto, parado, imobilizado. Vieram 3 policiais na direção dele. Como disse o gaúcho, cagaram ele a pau. Deram uma surra de cacetete. E eles vieram para o meu lado, eu só levantei a mão e disse, eu não fiz nada. Estou parado aqui. Mesmo assim eu levei umas cacetadas. Você já teve essa paciência de ficar quieto, apanhar injustamente, engolir seco? Desceu assim, ó, apertado na sua goela, mas você ficou em silêncio, quietinho. Não é fácil. Não é para qualquer um. Esperar então, no momento do desespero, da angústia, necessidade de comida. E nós pensamos, a gente pensou, eu e minha esposa, de fazer uma campanha e pedir ajuda para atender aquele povo. E eu falava para minha esposa, Fabiane, quem tem fome não vai esperar para a semana que vem. Criança, quando está com fome, não vai esperar para o dia seguinte. Vamos pegar o que a gente tem, o que a gente consegue agora e vamos levar. E depois a gente vai recolhendo mais coisas e levamos o que a gente conseguir arrecadar. Tem coisas que muitas vezes não dá para deixar para o dia seguinte, sim ou não? E por que você deixa?
no seu dia a dia. Como assim, pastor? É óbvio que talvez você chega hoje no final do culto, está lá aquela pia com a louça dessa altura aqui, do almoço ainda, talvez do meio-dia ou de ontem, porque é final de semana, eu quero descansar. Mas tem um momento em que você vai ter que arregaçar a manga e resolver as coisas na tua vida. Sabe o que significa procrastinação? Significa que as pessoas que deixam de fazer aquilo que tem que ser feito hoje, para fazer depois, para fazer amanhã. Quantos aqui já falaram e disseram assim: segunda-feira eu vou começar uma dieta. Mês que vem eu vou começar tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nunca começa. Talvez você faça um dia que parece um enviado do cão com um convite. Pastor, vem aqui na minha casa, tem uma janta, tem um churrasco, tem aquele cafezinho colonial, aleluia. Sempre deixamos as coisas que precisamos fazer hoje para o amanhã. E aí, você quer que Deus faça hoje, agora, aquilo que Ele quer que você faça. Deus, Ele não é procrastinador. A obra de Deus, a bênção de Deus, tem hora marcada, tem um tempo certo para que ela aconteça na tua vida. Jesus disse para os discípulos naquele momento ali: vão agora, eu estou indo para o Pai. Mas eu quero que vocês fiquem lá em Jerusalém, fiquem lá orando, até que vocês sejam revestidos do alto. Orar um dia inteiro, você consegue? Não é fácil. Eu me lembro que quando Deus me trouxe para um tempo de oração mais longa, eu preparei um caderninho com um monte de coisa, um monte de nome, de propósito, de pessoas, de lugares que tinha que estar orando. Pasmem vocês, eu orei 15 minutos, não sabia mais o que orar. Mas Deus foi trabalhando depois de um ano, liderando aquele grupo de oração. Deus, agora eu já consegui orar 1 hora e às vezes faltava tempo para orar por tudo que tinha que orar. Talvez você não consiga orar 1 hora. Mas Deus fala para eles: fiquem aqui até que do alto vocês recebam poder, até que vocês sejam revestidos. O primeiro dia eles orando, segundo dia orando, nada aconteceu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você já teria terminado e parado há muito tempo. E assim é a vida do crente nos nossos dias. Começa, não termina. Só porque não aconteceu do nosso jeito, no nosso tempo, vamos parar com isso. Não é de Deus. Eles ficaram 10 dias orando no mesmo lugar, num só propósito, num só coração, num só espírito, até que eles foram revestidos. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, olha o que Paulo orienta acerca da procrastinação. Preste bem atenção. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus se apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Não nos apresentamos para Deus, significa comparecer diante dele. Talvez o teu momento tenha sido de oração, ou algo semelhante. Ou quando alguém te manda uma mensagem lá no WhatsApp, um áudio, uma música, um louvor, ou uma palavra. Talvez esse seja o seu momento com Deus. Mas tem gente que assim, que olha, passa batido. O dia é tão corrido, né? Para mim tem sido bastante difícil saber as notícias que estão acontecendo no Brasil. E quando a gente sabe, a gente fica assim: Jesus, está voltando. Se apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe uma maneira correta de nos apresentarmos, de estarmos aqui. Por que ele fala de culto racional? Porque precisa haver entendimento. Porque se eu vier aqui e pregar uma palavra que você não entende,
Qual é a diferença que vai fazer na tua vida? Nenhuma. Você vai sair por aquelas portas do mesmo jeito. Agora, se você entendeu a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, mas amanhã, quando começar o dia, quando começar o teu dia, e você não deixar esta palavra fazer a diferença e viver ela, aí sim, você está procrastinando, deixando de fazer e de viver aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. E aí, na hora da dificuldade, diz: Deus, onde está você? Como Deus é bom e misericordioso, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade, uma nova chance. Porém, até quando? Vai chegar um momento na nossa vida que aquela cordinha que Deus dá e libera vai se esticar de uma certa maneira. E se você for com tanta vontade para longe, essa corda pode estourar e você não tem mais volta. Você pode não ter mais volta. Há muitos anos atrás, no ano de 2015, eu estava morando em Farroupilha e um primo meu, a notícia que eu tinha dele é que ele estava internado num centro de recuperação. Muitas promessas de Deus, só que ele vivia no altos e baixos. Quando ele estava bem, ele ia para Deus. Mas quando ele estava ruim, ele ia para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Foi preso, apanhou, envolvido em tantas coisas erradas. Eu estava trabalhando em Carlos Barbosa, tinha uma vitrine como essa aqui, sentado na minha mesa, e de repente eu olhei para fora e ele estava na minha frente e bateu no vidro e fez assim para mim. Eu olhei para ele, eu falei: espera aí que eu quero falar contigo. Saí, pedi licença para o meu chefe e fui falar com ele. Falei para ele: o que você está fazendo aqui, cara? Eu sabia que você estava internado. Ele disse: pois é, eu fugi e vim embora. Eu falei assim: o que você vai fazer? Para onde você vai ir? Ele disse: olha, acabei de vir da casa do meu pai, não quero nem saber. Meus amigos não querem nem saber. Eu acho que hoje eu vou ficar aí pela praça, dormir num banco desses aí. E eu, como pastor, como familiar, eu falei assim: não, cara, o que é isso? Faz isso não. Você não tem ninguém, a gente vai dar um jeito. E naqueles dias eu estava morando na casa do meu sogro. Eu não poderia pegar aquele rapaz e levar para a casa do meu sogro. Eu teria que primeiro conversar com o meu sogro, mas o meu desejo era levar para minha casa. Eu falei assim: você vai fazer o que agora? Eu falei: vou ficar por aí, vou ficar aqui no centro. Na hora eu pensei assim, ó, casa vazia, né? Oficina do diabo. Eu falei assim: não, vamos ali. Paguei para ele um almoço e eu fui para casa almoçar. Já estava um frio e eu trouxe para ele as roupas do meu filho mais velho para ele botar um casaco. Ele estava num dia como hoje, assim como eu, você todos aí de casaco, né? Passando frio e eu aqui, aleluia, glória a Deus, não estou sentindo frio. Ele estava assim, na rua, cerração, frio. E eu fui e trouxe casaco para ele, trouxe uma coberta, trouxe calça, um tênis. E eu falei assim: você vai fazer o seguinte, eu tenho que trabalhar, mas você vai ficar aqui para a praça e no final da tarde eu vou te levar para um lugar. E no meio do trabalho eu comecei a arrumar um outro lugar para que ele fosse, para um outro centro de recuperação. E eu combinei com ele de 5h15, dele estar na porta ali me esperando. E ele não apareceu. E naquele dia era dia de culto, eu saí do trabalho, fui para casa, lanchei e fui para o culto. Quando eu retornei do culto, eu senti quando estava terminando o culto, eu senti uma coisa estranha, assim, sabe? Uma sensação ruim, aquela que quando você sente sem saber que alguém morreu. Quando terminou o culto, meu pai me ligou. Meu pai estava em Brasília, o pastor Biro estava em Brasília, e disse assim: Guilherme, corre para Carlos Barbosa porque mataram o seu primo. Eu falei: o quê? Eu não acredito. E na ida de Farroupilha para Carlos Barbosa, no meio do caminho, sem saber, eu vi os bandidos passando com o carro, com a descrição, com o veículo. E eu não sabia o que tinha acontecido. E eu fui direto para o local e eu vi o meu primo estendido com o corpo dele no chão, 5 tiros. Naquele momento eu falei assim: Deus, e as tuas promessas, e a tua palavra que o Senhor já me usou muitas vezes para falar para ele acerca do ministério dele. O que aconteceu, Jesus? Eu falei precipitadamente,
E Deus falou comigo naquela noite, que Ele deixou de fazer aquilo que Ele tinha que fazer naquele momento, para o próximo dia. E Ele foi ceifado com 33 anos de idade. Preste bem atenção, queridos, eu estou falando de uma coisa trágica. Mas se você deixar aquilo que você tem que fazer hoje, a decisão que você precisa tomar hoje, para o próximo dia, se Deus está falando aqui nessa noite. Versículo 2, ele está dizendo assim: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, não é só questão de um posicionamento, mas do hebraico está dizendo assim: não use da forma com que todo mundo está fazendo. Não faça como todo mundo está fazendo. Não faça com aquilo que o mundo está dizendo que você tem que fazer. Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é culto racional. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, abrindo os teus olhos, abrindo o teu coração para que a semente, que é a palavra de Deus, faça a diferença na tua vida. E não simplesmente que a gente vem para um culto, somos religiosos. Não, Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder. Mas para que haja diferença na tua vida, você precisa ter entendimento daquilo que você está fazendo e daquilo que você está buscando, aquilo que você está recebendo aqui hoje. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus falando sobre a parábola do semeador, ele diz que a palavra, que a semente foi lançada em vários lugares. Uma parte caiu numa terra pedregosa, outra parte caiu no meio dos espinhos, a outra parte caiu no meio do caminho. Não tinha chegado ainda no destino certo, mas a parte que chegou no lugar, na terra fértil preparada ali, brotou e multiplicou e frutificou a 100 por 1. A semente que caiu no meio das pedras, não havia raiz, profundidade, ela até nasceu, mas não tinha profundidade. Assim é às vezes o crente que começa uma coisa e não termina. Não tem profundidade em Deus. Não gasta tempo com Deus. E aí, aquele fruto, aquela planta morreu. A outra caiu no meio dos espinhos, diz a palavra no texto. Os espinhos significam a realidade da qual você está cercado. Muitas vezes é a tua própria família, é as más amizades, as más companhias. E os espinhos, quando você estava crescendo, os espinhos te sufocaram, fizeram com que você morresse, não pudesse crescer. A outra parte que caiu no caminho, não havendo entendimento, diz o texto, veio o pássaro e roubou, levou embora, porque não houve entendimento, ou seja, perdeu a bênção, porque não havia entendimento. Quantas vezes então, pastor, eu já perdi a bênção, misericórdia? É verdade, quando eu comecei a entender isso, eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu perdi de ser abençoado. Sabe por quê? Você só perde algo se você está num lugar, você recebeu ou deixou de receber, sim ou não? Como que você pode perder alguma coisa num lugar que você não estava? Então o que eu quero dizer é que a palavra é para você que está aqui hoje, para você que está assistindo aí, não é para aquele que não veio. Talvez para aquele que ainda vai assistir. Mas é hoje. Não é para amanhã. O maná é para hoje. Não é para amanhã. O que você precisa receber de Deus é hoje. Por isso então não se conforme em sair por aquelas portas da mesma maneira com que você entrou. Voltando para a mesma realidade que você vivia. Talvez com uma vida medíocre. Sem expectativa, sem sonhos nenhum. Uma vida de opressão, uma vida de fardo pesado sobre ti, sem sonhos que se perderam por causa das circunstâncias que te cercaram. Mas transformai-vos, diz a Bíblia. Quem está dizendo que vai transformar é você. É você. Precisa se transformar. Assim como uma lagarta,
Em um momento ela precisou entrar num casulo, ficou ali amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, para que no momento certo ela saísse transformada, não só mais numa lagartinha que rastejava, agora ela saiu voando. Entenda isso. Não é mais rastejar, agora você vai sair voando. Fala para o teu irmão, você não vai mais rastejar, você vai sair voando. Precisa haver diferença da palavra de Deus na tua vida. Por que precisa haver isso na nossa vida? E ele termina dizendo: para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem transformação, sem entendimento, você não vai experimentar as coisas boas de Deus. Vai viver rastejando, vai entrar culto após culto e nada vai acontecer na tua vida. Se você não entender, se você não buscar entender o que Deus está falando, o que Deus está trazendo para a tua vida, o que Deus está fazendo sobre a tua vida, você vai continuar rastejando. Amém? Se coloque de pé. Eu achei muito interessante um comparativo que o pastor Bira compartilhou outro dia. Você sabe que o judeu, uma vez por ano, ele comemora a transição de um ano para o outro, que nós chamamos de final de ano aqui. Eles fazem de uma forma diferente. O chefe de família, ele vai pescar ou compra um peixe muito grande e leva para casa. E eles vão assar aquele peixe, vão comer aquele peixe na virada de ano. E a primícia, a primeira parte do peixe, ela é dada para o primogênito. Porque o primogênito é quem dá a continuidade do legado do pai. A bênção do primogênito. E o pai, para honrar o filho e ensinar os filhos que eles não são cauda, o pai pega a cabeça do peixe e coloca no prato do primogênito, como um ensinamento de que você não foi criado para ser cauda, mas para ser cabeça. Isso há um ensinamento profundo, queridos, preste bem atenção. Se há um ensinamento que você pode pegar nessa noite é: não se proste, não rasteje mais diante das coisas que acontecem do mundo que estão ao teu derredor. Não rasteje. Não fique suplicando por migalhas, se nós temos um Deus que é todo poderoso, dono do ouro e da prata, e a sua mesa sempre tem lugar para mais um, e ela é farta, a mesa do seu banquete. Sempre tem lugar para mais um. Mas Deus te levantou para que você experimente aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito para a tua vida. Isso sim que faz a diferença na vida do crente. Podemos estar aqui reunidos em poucas pessoas, podemos estar reunidos com várias pessoas, e dentre sempre esses várias ou poucas pessoas, sempre vai ter aquele que vive a palavra de Deus e ele vive uma vida diferente, abençoada, uma vida próspera, está sempre alegre, está sempre feliz, sempre contente, porque ele está vivendo a plenitude da graça de Deus. Não tem tempo ruim, não tem problema que aconteça com ele, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas tu olha, eu estou sendo atribulado, está tendo problema, está isso e aquilo, e o cara está lá, aleluia, parece que aleluia. Já viu o pastor Bira? Não tem tempo ruim, não tem, porque ele está vivendo há muito tempo a plenitude da graça de Deus, e isso você tem disponível. Não é exclusividade minha, não é exclusividade do pastor ou do irmão que está na tua direita, na tua esquerda, mas é uma oportunidade que você tem hoje. Não deixe para amanhã, não deixe de fazer as tuas escolhas certas para amanhã, não deixe de fazer as renúncias, as entregas para amanhã. É hoje,
Tem muita coisa que está parada na tua vida porque você vem vivendo um ciclo de procrastinação, deixando sempre para amanhã. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, é você que tem que transformar a tua mente, é você que tem que renovar o teu entendimento, é você que tem que se levantar e dizer: basta, chega de ficar rastejando. Eu não vou mais me conformar com essa situação. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor Deus faça diferença na minha vida. Entende? Chega um momento que você tem que falar para você mesmo: basta. Eu cansei de tomar banho lá em Brasília. No meu banheiro tinha um espelho bem na minha altura. Eu botava assim na minha cara, porque eu gostava de tomar banho olhando para minha cara e dizendo assim: cara de pau, sem vergonha, vai te converter, seu cabra. Eu falava assim para mim mesmo. Falava. Porque tem coisas que você precisa dizer para você mesmo e dar ordem. Se o teu pastor não vem e fala para você, você precisa ter vergonha na cara e dizer: para com isso. Grita, esperneia, mas fala assim: carne, sossega, chega. Sou eu quem controlo você e não você que me domina. É dar ordem e colocar todas as coisas no seu devido lugar, ter o domínio próprio, diz a palavra de Deus. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Transformação do seu entendimento. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. E se você se identificou com essa mensagem nesta noite, abra o teu coração e diga assim para Deus: Deus, essa pessoa sou eu. Talvez você tenha passado um bom tempo, muito tempo, deixando de fazer o que você já 10 anos atrás, 15 anos atrás, de se posicionar, mas continuou vivendo um ciclo de erros. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e você, quando achava que ia se resolver, foi se afundando e aprofundando mais ainda naquele problema. E você foi se tornando uma pessoa aprisionada, amargurada, triste, sensível para muitas coisas. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: quando Jesus abrir o teu entendimento, vai fazer toda a diferença a palavra que você recebe na tua vida. Quando você deixar Jesus abrir o teu entendimento, você vai olhar tudo ao teu redor de forma diferente. Por quê? Porque os teus olhos vão passar a ser bons, os teus ouvidos vão passar a ser bons, a tua boca vai passar a ser bom, porque tudo que você olhar com bons olhos ao seu derredor será bom. Tudo que você ouvir é a voz de Deus, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Talvez nessa noite você esteja com o teu coração apertado, angustiado, porque não está nada bom, não está nada fácil. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aí onde que você está, na sua casa nessa noite, para abrir o teu entendimento. E é hoje que Deus quer transformar a tua vida. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Tu és bendito, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que alimenta a nossa alma e transforma todo o nosso ser, renova a nossa esperança e que traz alegria, Senhor, meu Deus, meu Pai. Embora muitas vezes, Senhor, meu Deus, meu Pai, é um remédio amargo, mas faz toda a diferença na nossa vida. Te peço, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre em lugares, Pai, na vida dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite, aonde que nunca tenha sido abertos, Pai, para Ti. E que ali o Senhor venha fazer uma grande obra, venha preencher todo o vazio, venha romper, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida deles, ó Deus, cadeias espirituais na mente, que tem roubado, Senhor, meu Deus, meu Pai, o entendimento, setas, pensamentos, Pai, que têm sido lançados sobre a vida deles, pensamentos de derrotas, pensamentos de destruição, pensamentos, ó Deus, de tirar a própria vida. Transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, todo vale, meu Deus, meu Pai, todo desnível, Pai, num lugar plano.
ao qual os teus filhos possam andar e continuar caminhando pelo caminho que é Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha romper, meu Deus, meu Pai, muralhas, grilhões, que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, impedindo os teus filhos, ó Deus, de prosseguir. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que haja diferença, porque, Deus, por causa da unção, Pai, que o Senhor está liberando neste lugar, neste dia, e esta unção que é para hoje, meu Deus, meu Pai, seja, meu Deus, meu Pai, derramada sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, que haja diferença, meu Deus, meu Pai, sinais, prodígios, maravilhas, ó Deus, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, testificar, Senhor, Senhor, nesta noite, agindo, Senhor, seja manietado agora, em nome de Jesus Cristo. Nós manietamos a força do valente, damos ordem para que solte esta vida, solta este casamento, solta a saúde dos teus servos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja reconciliação, o Espírito que opera em nós o querer e o efetuar, e clamamos, ó Deus, Espírito Santo, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e tudo o que queremos, Pai, de Ti nessa noite, é a oportunidade, Deus, de sermos amados, e isso o Senhor já fez lá na cruz. Por isso nós recebemos, Pai, este amor, esta graça, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.